Êxodo 3:1. Aleluia. Quantos encontraram? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Até aqui. Aleluia. Pode sentar adorando esse Deus maravilhoso. Quero ministrar uma palavra, algo que tem ardido no meu peito desde o início do ano. Eu gostei demais do louvor que a Gabriela Rocha lançou aqui, ele me atraiu, porque é algo que eu já estou meditando já desde o início do ano, e os irmãos notaram que desde o final do ano passado a gente vem falando muito sobre queimar, sobre incendiar, sobre ser incendiado. Então não é uma novidade, aleluia, né? E inclusive não era nem ouvindo esse louvor que o Senhor me colocou alguma coisa para mim falar a respeito disso aqui, né? Aleluia. Semana passada, no fim de semana passado, nós estávamos no encontro com Deus. Aleluia. Lá foi apresentado um louvor que foi uma bênção, e eu, enquanto orava, né, eu me lembrei daquele louvor que não tem muito a ver com isso que eu vou falar, mas que de uma certa maneira me inspirou. Foi mais uma confirmação do Senhor acerca daquilo que nós queremos repartir com os irmãos nessa noite. Eu quero ministrar nessa noite subordinado ao tema atraídos pelo fogo. Aleluia, atraídos pelo fogo. Aleluia. Em um certo tempo havia um homem no deserto, cuidando de ovelhas. Só que aquele homem tinha um passado bastante difícil e complicado. Aquele homem era Moisés, e estava ali entre as ovelhas, mas na verdade, na prática, a primeira coisa que aquele homem era, ele era um fugitivo. Ele estava fugindo de uma sentença de morte que tinha sido lançada sobre ele por ele ter assassinado, né, um egípcio. Então, além de fugitivo, ele era assassino. Além de assassino, aquele homem que estava lá entre as ovelhas, ele também era rejeitado. Porque os hebreus não queriam ele, porque ele estava no meio dos egípcios. Os egípcios não queriam ele, porque ele era judeu. E ele não tinha lugar, ele era um rejeitado total. Não tinha lugar entre a sua família, ele não tinha lugar entre os egípcios. Aquele homem, ele era inadequado, né? Moisés, ele não se encaixava nem entre os judeus e nem entre os egípcios. Ele estava deslocado, fora. E aquele homem também estava ali entre as ovelhas, escondido. Escondendo, de vez em quando aparecia, passava uma carruagem de egípcio, ele se abaixava, ficava ali de quatro pés. Eu fico imaginando, irmãos, de quatro pés no meio das ovelhas,
esperando a carruagem egípcia passar, para que ninguém reconheça ele. E 40 anos se passaram, e 40 anos ele cuidou de ovelhas. Aquele homem, ele tinha um problema de identidade. Para ele se sentia judeu, israelita. Mas os israelitas não queriam ele. Como egípcio, ele tentou e não deu certo. E agora ele estava em Midian. Ali. Ele tinha um problema de identidade terrível. Quando alguém perguntava o que tu é, eu acho que ele ficava pensando, para aí, uma vez eu fui judeu, depois eu já fui egípcio, agora eu sou do deserto. Olha, é uma baderna aí, eu sou brasileiro. Né, que nós temos a fama de um povo miscigenado, né? Uma miscigenação de raças muito grande, uma mistura. Aleluia, imagino que Moisés se sentiu assim. Ele teve problemas de identidade. E além dessas características, ele cuidava de ovelhas do seu sogro. Imagina um cara que ele tinha na época aqui 80 anos e ele não tinha ovelhas que eram dele. Isso me mostra que ele era um fracassado. Nada que ele tinha conseguido fazer, ele tinha conseguido desenvolver. Estava ali escondido, fugindo, com medo, com problema de identidade, esculhambado, com um passado que ele queria mais esconder. Quando alguém, um dos filhos dele, pai, conta pra nós como é que foi a tua infância. Ele diz, eu não sei, não lembro, não lembro bem. O que tu fez? Qual foi a coisa mais emocionante que tu fez? Ele diz, matei um cara. Ele não podia falar, irmãos. Agora você imagina como é que estava a cabeça de Moisés. Sonhos mortos, sim, 80 anos e trabalhando de empregado para o sogro. Ele não tinha conseguido nem ter as ovelhas dele mesmo. Havia um propósito por causa disso, eu sei, eu entendo, mas esse era o fato. Sonhos dele tinham acabado, tinham morrido. Moisés não tinha nem propósito. Sabe quando você está vivendo por viver, escondido, com medo, chorando? Assim tem muitos de nós. Assim tem muitos dentro da igreja que estão sem perspectiva, estão fugindo de um passado, escondido entre as ovelhas. Tem muita gente aqui escondida entre as ovelhas, que um dia Deus liberou uma palavra, aleluia, e não acredita, não crê, não consegue enxergar. Aleluia, perderam a fé, andam caindo de um lado para o outro, sofrendo, aleluia, chorando. Tem muita gente que se identifica com Moisés nesse tempo aqui. Só que num dia tudo mudou. Num dia tudo mudou. Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro. E eu não sei se alguma ovelha fugiu ou algo aconteceu. O que eu sei é que Moisés foi para um lado do Monte Horebe, uma das faces do Monte Horebe, o Monte de Deus. Olha que nome legal. No Monte de Deus, algo apareceu. Corriqueiro, comum, insignificante. Aquilo não era nada. Aquilo não chamava atenção de nada. Só que aquele ali estava queimando. Não era novidade uma sarça queimar, pois era de madeira muito seca e muitas vezes seus ramos eram muito secos devido ao sol. E seguidamente elas entravam em autocombustão, elas acabavam queimando. Então era comum uma sarça queimar. A dificuldade, o que Moisés estava enxergando, o que ele via de diferente é que aquela sarça começou a queimar. Ele olhou a primeira vez, mais uma sarça queimando. Ele dá uma olhada e aquela sarça segue queimando. E daí para um pouquinho, já está demorando demais. O que está acontecendo com esse negócio? Ele começa a chegar um pouquinho mais perto, dá uma olhada. Não, mas ela está inteirinha. Não, mas não tem nada chamuscado ali, não tem brasa. Mas ela queima? O que está acontecendo? E daí Moisés disse para si mesmo, e o texto diz, eu irei para lá para ver o que é isso que está acontecendo. E ali,
no meio do fogo, Deus se apresenta para ele e diz: Moisés, não chega para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu está pisando é santo. Uau! Aleluia! Aleluia! A primeira coisa que eu vejo aqui, irmão, é que a glória de Deus, a presença de Deus estava naquela sarça que queimava e não se consumia. E eu aprendo algo, aleluia, que a glória de Deus, o fogo de Deus, ele é atraente. O que Deus está fazendo em nosso meio é atraente. Muitas pessoas serão atraídas pelo fogo. Muitos estão sendo atraídos pelo fogo. Entre a cidade já há um comentário: o que Deus está fazendo lá é fora de série. Em outras cidades eu já ouço comentários. Aleluia, oh, mas o que está acontecendo? A glória de Deus, ela é atraente. Quando Deus derramou da sua glória lá em Aylesbury, há um mês e pouco atrás, pessoas do mundo todo foram para lá, para pegar uma beira da glória, para pegar uma chamuscada da brasa. Sim, foram para lá, fizeram estudos para saber o que estava acontecendo. Mas eles chegaram a uma conclusão: não foi feito nada. Porque a glória, quem acende o fogo não somos nós. Eu quero que você entenda que quem acende o fogo não somos nós. Quem faz queimar não somos nós. O nosso papel é ser lenha. Quem acende o fogo não somos nós, mas quem carrega o fogo somos. O meu papel não é acender o fogo, o meu papel é carregar este fogo. E o que Deus quer dos nossos dias é que nós não sejamos apenas atraídos pelo fogo, mas que nós sejamos carregadores deste fogo. Porque quando eu começar a carregar esse fogo, meu irmão, aleluia, a escola que eu estudo não será mais a mesma. Quando eu começar a carregar esse fogo, a empresa que eu trabalho não será mais a mesma. Quando eu começar a carregar esse fogo, a minha família não será mais a mesma. Quando eu começar a carregar esse fogo, aleluia, onde quer que eu vá, vai haver mudança. E em primeiro lugar, ele começa a nos atrair. Sabe por que Deus está fazendo esse movimento? Porque Ele quer atrair muita gente para um tempo de cura e libertação e milagre. Porque primeiro Ele nos cura e depois nós carregamos o fogo. Primeiro Ele nos cura, nos molda e depois nós carregamos o fogo. Porque não adianta eu todo esculhambado querer carregar fogo. É tempo de eu ser queimado. E uma das propriedades do fogo é queimar o meu pecado, é queimar a minha miséria, é queimar a minha arrogância, é queimar a minha soberba, é queimar a minha altivez, é queimar o meu eu. Aleluia! Ah, meu Deus, como eu amo o fogo de Deus. Dói, arde, mas é necessário. Aleluia! Oh, aleluia! E eu quero que vocês entendam as bases do fogo de Deus. Eu vou falar só duas. É impossível carregar o fogo de Deus sem viver uma vida de santificação. Aleluia, aleluia. Sabe por quê? Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, para aí. Tira a sandália dos pés, o lugar que tu está é santo. Aleluia. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Aleluia, a santificação, aleluia, é algo que eu tenho que perseguir. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Ninguém vai enxergar o Senhor sem viver esta santificação. Aleluia, é tempo de nós sermos, aleluia, atraídos por esse fogo, mas
entrarmos num processo de santificação. Como posso eu, pecador miserável, atentado das ideias, querer carregar o fogo de Deus? Eu não vou conseguir. Aleluia. Eu tenho que entrar num processo de santificação. O fofoqueiro não consegue carregar a glória de Deus. Aleluia. O mentiroso não consegue carregar a glória de Deus. O que compra com a intenção de não pagar, ele não consegue carregar a glória de Deus. Ele até pode carregar um fogo estranho, algo fabricado, ela se torna requisito básico, necessário para que eu carregue. E carregar a glória de Deus eu não vou. Não adianta eu ter perfil falso na internet, conversar com mulheres ou com homens ou independente e querer carregar a glória. Sem santidade, ninguém vai ver o Senhor, que dirá carregar o fogo dele. E o Senhor quer que nós sejamos uma geração que incendeie todos os lugares que a gente entre. E outra coisa, é impossível carregar a glória de Deus, o fogo de Deus, sem estar totalmente apaixonado pela palavra dele. Porque o que Moisés carregou ali de Deus foi uma palavra. Aleluia. O que foi que Deus deu para Moisés? Um cajado? Não, Moisés já tinha. O que foi que Deus deu para Moisés? Uma palavra. É impossível carregar o fogo de Deus sem amar a palavra. É por isso que tem muita confusão acontecendo em tudo quanto é igreja. E daí a gente vê a unção da lagartixa, um irmão grudado num poste da igreja, assim, subindo. E os irmãos cantando lá e tudo uma loucura. Um outro com um martelão grande quebrando uns tijolos. E é a quebra dos muros e com uma marreta dentro da igreja. Isso aí é gente fabricando fogo, irmão. Aleluia. Se eu tiver obediência à palavra, se eu amar a palavra, eu não preciso quebrar tijolo aqui não. Aleluia. Se eu amar a palavra, eu não preciso me atirar contra as paredes. Eu não preciso dar um mortal daqui de cima. Aleluia. Eu não preciso subir nessa caixa para cair um tombo. Eu não preciso. Aleluia, porque eu amo a palavra e eu vivo um processo de santidade na minha vida. Se eu tiver esses dois itens, aleluia, eu estou apto para carregar esta glória, para carregar esse fogo. E esse fogo, irmão, é um fogo que ele começa a queimar de dentro, não de fora. É por isso que às vezes tu está conversando com alguém e aquela pessoa está começando a queimar por dentro. Ela está começando a ser queimada pela palavra, pelo fogo, pela glória. E daí quando você vê, elas estão chorando na tua presença. Aleluia, o que é isso, irmão? É emocional? Não, não é. É carregar a glória de Deus. Quando eu carrego a glória de Deus, eu posso orar no mercado por alguém, essa pessoa ser curada. Quando eu carrego a glória de Deus, irmão, aleluia, eu não preciso vir na igreja para me abastecer, para poder pregar a palavra em outro lugar. Aleluia, quando eu carrego a glória de Deus, o pastor me dá na hora e eu tenho que dizer, porque eu estou carregando o fogo dele, eu carrego a glória dele. Uau! E tu sabe que enquanto eu orava essa semana por essa palavra, o Senhor me fez ver uma cena extraordinária. Ele me fez ver aquela cena em que Ananias, Misael e Azarias entraram, foram lançados numa fornalha de fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. Seus nomes babilônicos. Foram lançados numa fornalha de fogo e o interessante é que elas não queimaram eles. E daí tu para pensar, mas por quê? Peraí, por que aquele fogo não queimou eles? Eu te digo por quê. Porque eles já estavam queimando quando foram lançados lá. Sabe por que eles não estavam pegando fogo? Porque eles já estavam queimando, eles já estavam incendiados. A temperatura que eles carregavam dentro deles era muito maior do que a fornalha acesa e acendida e aumentada 7 vezes mais. Sabe quando a fornalha da aflição não vai me destruir? Quando eu já estiver queimando. Sabe quando a depressão não terá mais poder sobre a minha vida? Quando eu estiver queimando. Sabe quando a síndrome do pânico nunca mais vai tocar na minha vida? Quando eu estiver queimando. Aleluia, sabe quando? Aleluia, eu terei um testemunho de poder e glória para impactar vidas e gerações. Quando eu estiver queimando.
E o Senhor quer queimar em mim. E o interessante é que Moisés, quando ele chegou ali naquele episódio da sarça ardente, Moisés, ele havia nascido das águas. É ou não é? Agora Jesus estava dizendo, agora você vai ter que nascer do fogo. Aleluia, aleluia. Moisés tinha nascido nas águas, ele tinha sido tirado das águas, o nome dele queria dizer isso, aleluia. Mas Deus ali naquele episódio, aleluia, queria deixar bem claro, Moisés, você pode ter até nascido das águas, mas agora você vai nascer do fogo. João Batista falando acerca de Jesus: eu vos batizo com água, mas esse que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, aleluia. Eu tenho que nascer do fogo de Deus, eu tenho que ser incendiado. E agora você imagine Moisés todo esculhambado, escondido, assassino, fujão, aleluia, com todas as suas dificuldades, problemas de identidade, chegou diante daquela sarça. E Deus, quando se apresenta a Moisés, ele diz o quê? Nós lemos no texto aqui: eu sou o Deus de teu pai. Moisés não tinha muita noção do pai dele. Menino, ele saiu de casa. Ele não tinha uma base de pai. Mas Deus continua. Deus não disse só isso. Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu consigo entender porque Deus usaria o nome de Deus de Abraão. Abraão, irmãos, é extraordinário. Abraão procurou a Deus por toda a sua vida. E quando encontrou, e Deus disse para ele: olha, filho, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar na caminhada. Não é agora, Senhor, me dá o itinerário. Não tem itinerário para tu. Vem comigo que nós vamos caminhar por isso aqui, e nós vamos chegar não sei aonde. Eu quero apenas que tu queira, aleluia, carregar essa chama, esse fogo. Vem comigo. E Abraão foi. Irmãos. Abraão nunca teve base de ninguém, ele não tinha um pastor, ele não tinha Bíblia, ele não tinha Torá, ele não tinha nada. Abraão não tinha nada e mesmo assim, ele foi. E eu consigo entender, porque Abraão era um homem poderoso, era um homem de sucesso, era um homem, aleluia, que na sua vida, aleluia, procurou viver uma vida de santidade. Ele teve algumas falhas de caráter, eu entendo isso, aleluia, mas ele procurou na sua grande maioria, para alguém que não tinha pastor, não tinha ninguém, aleluia, ele foi melhor o impossível. Então eu consigo entender quando Deus diz para Moisés: olha, eu sou o Deus de Abraão. Mas só que Moisés, ouvindo isso, para um pouquinho, mas Abraão foi demais, eu sou assassino, eu sou fujão, eu sou um caco, eu sou uma porcaria, eu sou inadequado, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, me falta isso, me fala aquilo, Senhor, eu não estou conseguindo entender, aleluia. E Deus diz: olha, eu também sou Deus de Isaac. E eu consigo entender, e Moisés também entendeu, aleluia. Isaac foi um menino que se entregou. Aproximadamente 30 anos, que seria os 18 anos de hoje, aleluia, ele junta os braços no cume daquele monte, e ele se entregou para a morte. Ele se entregou para a morte. Mesmo que eu não tenha uma experiência com o Deus de meu pai, eu quero, nem que seja uma. Eu quero conhecer o Deus de papai. Esse Deus que o papai conta as histórias, esse Deus que para mim não apareceu, mas se ele disse que eu tenho que me entregar, eu vou me entregar. Isaac foi um homem de sucesso, irmão. E daí tu imagina Moisés pensando ali: para um pouquinho, mas tu é Deus de Abraão, uau, tu é Deus de Isaac, meu Deus. Mas Deus disse: eu sou o Deus de Jacó. E quando a gente começa a olhar para a vida de Jacó, irmão, a gente vê só furada. Ele era um mentiroso quanto mais.
aleluia, usurpador, tentou roubar, aleluia, e realmente pegou, pelo menosprezo do irmão, né, o direito à primogenitura. E ele enganava um, enganava outro, depois foi enganado por Labão, aleluia, e ele, Deus ainda teve graça dele, e ele foi uma porcaria de marido, não foi muito bom, ele permitia as mulheres até ter alguns ídolos. Então quando eu começo a olhar Jacó, suas falhas de caráter, suas dificuldades, eu entendo que ali Deus catou Moisés. Moisés deve ter pensado, com todas essas minhas dificuldades, com todos esses meus problemas, eu não tenho como me comparar a Abraão. Eu não tenho como me comparar. Para Moisés, ele estava deixando claro que ele não era um Deus apenas de pessoas perfeitas. Aleluia, ele não estava dizendo, olha, eu também sou Deus do miserável. Eu sou o Deus daqueles que não deram certo. Eu sou Deus de inadequados, daqueles que não serviriam. Aleluia, aleluia, era isso que Deus estava dizendo a Moisés. Vem para o meu time. Talvez tu não entre na categoria de Abraão, nem na categoria de Isaac, mas você se encaixa perfeitamente na categoria de Jacó. Aleluia, eu não sei se tem alguém que se encaixa também na categoria de Jacó, porque eu não me vejo na categoria de Abraão, eu não me vejo na categoria de Isaac, mas eu me enxergo completamente na categoria de Jacó. E porque Deus, ele não é Deus apenas de Abraão, ele não é Deus apenas de Isaac, mas ele também é Deus de Jacó. Eu estou incluído. Eu não sou bom o suficiente, mas Deus me escolheu. Aleluia, talvez você não seja, aleluia, o perfeito. Talvez você não seja o bom o suficiente, não interessa, irmão. Talvez você seja inadequado, não tenha as palavras certas, mas Deus te escolheu. E Ele te está atraindo para o fogo para você carregar essa chama. Ele está nos atraindo para o fogo, para que a gente carregue essa chama. Ei, derravastai. Ei, ramando robeacava surion da rabalaia. Aleluia. Aleluia, eu já estou indo para o final, irmãos. Hoje a mensagem é mais rápida que imediatamente. Aleluia. Aleluia. Diante da sarça, Moisés chegou, como eu já comentei, com uma carga de passado destrutivo. Moisés chegou inadequado, falido, quebrado, fujão, assassino, foragido. Moisés chegou com problemas de identidade, chegou doente, enfermo na sua alma. Assim ele chegou diante da sarça. Só que o interessante é que depois da sarça, Moisés nunca mais cuidou de ovelhas. As ovelhas mudaram de tamanho e porte. Aleluia, as ovelhas mudaram. Moisés saiu daquele encontro com Deus no meio daquele fogo. Moisés saiu incendiado. Só que ele não saiu de mão abanando, apenas incendiado, o que já seria grande coisa. Moisés saiu queimando, uau, já é bom. Só que ele saiu com algumas coisas que antes ele não tinha. Deus falou um tanto de coisa para ele. E a primeira coisa que eu vejo é que Moisés saiu da presença de Deus naquela sarça. Moisés saiu incendiado e ele saiu animado. Aleluia, não adianta eu querer carregar o fogo de Deus desanimado, irmão.
Aleluia, o fogo de Deus só se carrega animado, só se carrega com festa. Sabe como é que foi que Davi entrou em Jerusalém, aleluia, carregando a arca de Deus, embora não era ele mesmo que carregava, sim, o sacerdote. Sabe como foi que ele entrou? Ele entrou saltando, ele entrou dançando, ele entrou na presença, ele entrou animado, aleluia. Ele não, ai meu Deus, ai, não sei o que, eu vou orar por ti. Irmão, nem ora, irmão. Animado desse jeito, não perca tempo. Oh, Jesus, cura o irmão. Ora animado, filho. Te anima. Uma das características de Davi era que ele era animado. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, meu querido, ser animado não é ficar se arreganhando para os outros. Sabe? Tem gente que acha que ficar animado é ser meio retardado. Isso aí é ser bobaião, irmão. Sabe o que é ser animado, irmão? Ser animado é aonde você chega, a pessoa diz, ó, não vai dar certo. Não, vai dar certo sim, em nome de Jesus. Ah, mas eu tô desconfiado que isso aqui nós não vamos conseguir comprar. Vamos conseguir comprar e Deus vai abrir porta. Isso aí, se bobear, nós ganhamos até dele. Aleluia, sabe o que é ser animado, irmão? É ter uma palavra de vitória. Aleluia, aleluia, é chegar mesmo no enterro com uma palavra de vida. Aleluia, isso é ser animado, irmão. Aleluia, ser animado não é tocar música para os outros dançar. Ser animado, irmão, aleluia, é ter uma palavra de vitória mesmo em meio ao luto, mesmo em meio à dor. É olhar e dizer, Jesus está comigo, eu vou vencer. A doença está chegando, mas eu vou vencer. E se mesmo assim eu morrer por causa dessa doença, eu vou me encontrar com Jesus. Eu vou me encontrar com Jesus. Eu vou me encontrar com Jesus. Se essa doença é a porta que vai me levar para Ele, eu quero. Isso é ser animado, irmão. Moisés não saiu levando apenas ânimo, mas ele saiu dali carregando um propósito. Tu vai tirar o meu povo do Egito. Uau, que propósito, irmão. Mais de 400 anos a nação presa, escravizada, fazendo tijolo de barro, força motriz, aleluia, da construção civil, aleluia, lá do Egito, aleluia, como eles entregariam, como eles liberariam. Deus deu um propósito para a vida de Moisés, e a partir daquele momento ele não cuidava mais de ovelha. Agora eu cuido dos negócios de meu pai, eu cuido dos negócios de papai, aleluia. Eu quero que você entenda, ninguém que chega diante do fogo sai de lá sem propósito. Deus não quer que você saia da chama apenas animado. Deus quer que você saia da chama com um propósito. Eu vou ganhar os meus parentes para Jesus. Eu vou ganhar o meu patrão para Jesus. Eu vou ganhar a minha empresa que eu trabalho para Jesus. Eu vou pregar em nome de Jesus. Eu vou ser o melhor pregador de coletivo da história. Você ter propósito, irmão. Aleluia. Aleluia. Aleluia, sair de lá com um propósito. Vocês sabem que uma das grandes decepções de Deus com a nossa geração é que nós somos a geração mais sem propósito da história. Se tu perguntar para a maioria dos crentes qual é o teu propósito, aleluia, ele vai pensar, ele não vai saber nem responder, porque ele é o crente Martinho da Vila. Aleluia, pastor, como é que é o crente Martinho da Vila? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Aleluia, tem um monte de crente vivendo assim, irmão. Aleluia, sabe, é o que der, é o que rolar para frente, é o que der certo. Aleluia, Deus não quer que você viva sem propósito. O Senhor quer que você tenha um propósito de vida, e Ele quer te dar um propósito de vida, mas por isso que Ele está te atraindo para o fogo, para te queimar por dentro, te transformar em alguém animado, e que saia das chamas, carregando o fogo do Senhor com um propósito. E o Senhor quer revelar o propósito para ti. Ah, pastor, não sei qual é o propósito da minha vida, o Senhor quer revelar.
Aleluia, talvez seja hoje mesmo que Ele vai revelar o propósito para ti. Talvez hoje mesmo você vai começar a olhar para aqueles teus parentes lá e dizer, não, mas eu não estava nem ligando para eles, mas agora eu quero. Isso é propósito, irmão. Mas agora eu estou olhando para aquelas crianças ali. Aleluia, eu nunca fiz nada, mas eu não sei, algo está me incomodando, irmão. Isso é propósito. Mas a vontade de ensinar essa criançada aí, esse piazedo. Aleluia, como é que eu faço, irmão? Isso é propósito. Mas eu sinto que eu tenho que dançar. Eu tenho que dançar para Jesus, irmão. Isso é propósito. Aleluia, mas eu tenho que falar de Jesus para alguém. Amanhã eu sou obrigado a ganhar alguém para Jesus ou falar de Jesus para alguém. Aleluia, isso é propósito. Deus quer que você carregue propósito. Para que Deus vai te incendiar, irmão? Para te ser um fiasquento? Eu gosto de ser fiasquento. Quer dizer, naquelas, né? A gente fiasca assim, mas é bom. Para que Deus vai te encher do fogo dele? Para te falar em mistério e ir para casa? Não tem sentido. Não tem objetivo. Se o evangelho não transforma a mim, como é que vai transformar os outros? Tem que ter propósito. Deus, Ele quer que você saia daqui exatamente com um propósito definido na tua alma. E agora eu não vivo mais para mim mesmo. Eu vivo para Ele. Aleluia. Moisés não saiu dali apenas animado e com um propósito. Moisés também saiu dali com autoridade. Deus disse, tu vai erguer a vara e vai liberar palavras, e o que tu falar eu vou cumprir. O que tu falar eu vou cumprir. Isso é autoridade, irmão. Aleluia. Sabe por que Deus quer que a gente seja atraído para o fogo e se queime nesse fogo dele? Aleluia, porque Ele quer dar autoridade para você. Mas eu não consigo ter autoridade para falar de Jesus para os meus parentes, nem para o chefe e nem para ninguém. Eu não consigo essa autoridade. Pois então, Deus está te atraindo para o fogo, para te encher de autoridade. Aleluia, é isso que Ele quer. Aleluia, te dá autoridade, porque a autoridade, quando Deus te dá autoridade, irmão, o leão tem que calar. Aleluia, o gigante tem que sucumbir. Aleluia, porque a autoridade de Deus é poderosa. Aleluia, aleluia. A gente já deu casados para sempre, irmão, para uma mulher que se botava de faca no marido. E um dia o marido dela mesmo disse, olha, se essa mulher não te der na cara no curso, não sei. Ele mesmo já estava esperando. E a mulher era endemoniada, irmãos. Aquela ali não era o capeta que entrava nela, era ela que entrava no capeta. Não, a baixinha era encanzinada, uma magrela. Mas aquilo virava no quincão, irmão. Tu não faz ideia. Sabe quantas vezes ela se botou? Nunca. Sabe quantas vezes ela conseguiu retrucar? Nunca. Sabe por quê? Autoridade. Sem falar alto, sem gritar, sem ser mal educado. Autoridade. É isso que o Senhor quer colocar sobre ti. Autoridade para pregar a palavra, autoridade para falar de Jesus, autoridade para ganhar alma, autoridade para orar pelos enfermos e eles serem curados. É essa autoridade que Ele quer. Moisés saiu dali carregando a cura dele, porque o fogo de Deus nos cura. Todos aqueles complexos, todas aquelas dificuldades foram queimadas pelo Senhor e ele saiu dali carregando a cura dele. Ele foi curado. Aleluia. Daí naquele momento ele podia curar alguém, porque agora ele está sarado. Aleluia. Sabe quando que o Senhor vai usar você para curar as pessoas? Quando você vir para o fogo e ser curado na tua alma. Aleluia. Às vezes a doença não é física, às vezes a doença é na alma. Aleluia. E é tempo de nós sermos curados, irmãos. Aleluia. Porque ovelha doente gera ovelha doente. Da mesma maneira que pastor doente guia ovelhas doentes. Pastor não gera ovelha, mas ele guia ovelhas e elas ficam doentes também. Aleluia. Por isso que o pastor tem que ser sarado. Aleluia. Se o pastor for um esculhambado, sobra o que para a ovelhada? Aleluia. Tu abre portas no mundo espiritual, irmão. Sabe, o pastor é o guarda-chuva. O pastorado é o guarda-chuva. Daí você tem um guarda-chuva cheio de furo.
Quando você vai para a chuva, uns quantos vão sair molhados. Aleluia, daí você não entende. Isso aí é pessoa que não está pronta para o pastorado e que deram o peso de um ministério extremamente pesado para alguém despreparado. Aleluia, e isso é um problema. Moisés não saiu dali apenas curado, mas Moisés saiu dali com uma fé inabalável. Porque tudo que Deus mandou Moisés fazer era coisa de louco. Irmão, para fazer aquilo ali tem que ser doido. Você é doido, irmão. Chega lá para Faraó, primeiro tu vai dizer, olha aqui, se tu não deixar nós sair, vai acontecer isso com o rio. A coragem desse homem, irmão, isso aí já era motivo para ele ser morto. E por que não foi? Autoridade. Aleluia, autoridade. Deus deu autoridade. Deus calou a boca, aleluia, de Faraó e de todo o seu séquito. E ele tinha uma fé inabalável. Quando ele ergueu a mão, aleluia, vieram piolhos, a água do rio se transformou em sangue, aleluia, e veio saraiva e tubérculos e tantas dificuldades e rã e toda uma sorte de coisas e nuvens de trevas, aleluia, chuva de pedra. Meu Deus do céu, o que aconteceu, irmão? Aquilo ali, moscas, piolhos. A Bíblia fala dos piolhos, mas e as lentes? Vieram junto, irmão. Porque o piolho é o macho. Então tinha lêndia junto. Imagina o desespero dessa gente. Eu acho que até por isso que os egípcios usam o cabelo careca. Né? Mas no sovaco. Não, é verdade, irmãos. Era terrível. As mulheres arrancando os cabelos da cabeça. Tudo isso com fé inabalável. Você está rindo. Moisés, quando levantou, a vara não riu. E aconteceu. Se Moisés tivesse duvidado, será que teria acontecido? A falta de fé impede o agir de Deus. Deus quer que você saia do meio do fogo crendo nas promessas. Deus quer que você saia do meio do fogo crendo que Ele vai salvar a tua casa. O Senhor quer que você saia do meio do fogo crendo que a promessa que um dia Ele te fez, Ele vai cumprir. Não interessa como. O como não te pertence. O meu papel é crer. Eu sei, eu tenho um monte de coisa que eu não conto para vocês, irmãos. Eu não conto para vocês porque não é tempo. Aleluia, mas se vocês tivessem uma visão, aleluia, do que aonde Deus vai colocar nós e o tamanho do negócio que vai ser. Aleluia, a maioria ia achar que a gente é louco. Aleluia, mas como não é comigo, irmão? O meu papel é crer. Aleluia, eu creio, é imenso, eu creio. É grande, eu creio. Deus diz, eu creio no que Deus diz. Eu creio no que Deus diz. Ah, mas a circunstância diz o contrário. Não me interessa a circunstância. Eu creio no que Deus diz. Eu creio no que Deus diz. A voz do meu Deus é mais alta que a voz da circunstância. A voz do meu Deus é mais alta que a voz da circunstância. E ele saiu dali carregando uma promessa. Aleluia. Deus prometeu, vou fazer você entrar. Aleluia, na terra prometida. E tu vai levar esse povo à terra prometida. Moisés mesmo não entrou, irmãos. Aleluia, pela caminhada, por um passo que não houve fé. Por uma desobediência, aos nossos olhos talvez pequena. Moisés não pôde entrar. Aleluia. Mas a promessa Deus cumpriu. A nação de Israel entrou na terra prometida. Josué na frente. A promessa de Deus foi cumprida na vida de Moisés. Eu quero que você entenda. Moisés morreu, mas a promessa cumpriu. Você está entendendo? A promessa é maior do que a morte. A promessa de Deus é maior do que a morte. A promessa de Deus é mais forte do que a morte. A promessa de Deus não cai por terra. E eu amo nosso Deus. Ele disse para Moisés: Moisés,
tu não vai poder entrar com o povo. Essa pegada aí tu não vai entrar. Mas o nosso Deus é um Deus que abre brecha na história, né? Aleluia. Certo dia Jesus subiu a uma montanha, foi orar. Junto com ele, Pedro, Tiago e João. E daqui a pouco eles orando entraram no mistério lá e apareceram dois. O corpo de Jesus começou num processo de transfiguração e a glória extraordinária na vida de Jesus, e daqui a pouco desce dois seres ali aonde? Em Jerusalém. Quem é que desceu em Jerusalém? Quem estava ali? Aleluia, quem estava ali? Elias e Moisés. Eu imagino Moisés descendo. Uau, Senhor, hoje o Senhor vai cumprir aquela palavra. Tu disse que eu entraria. Eu não entrei naquela vez, mas agora, aleluia, eu estou entrando. Agora eu estou entrando. Deus é o Deus, aleluia, que nem a morte pode impedir o cumprimento da promessa. Você já tinha parado para pensar nisso? Ah, Moisés não entrou. Entrou. Ah, Moisés não entrou. Entrou. Ah, Moisés não entrou. Entrou. E eu posso provar. Aleluia. Glórias a Deus, irmão. Glórias a Deus. Aleluia. Se coloque de pé, nós vamos orar. Olha quantas coisas. Ele saiu de diante da promessa, diante da sarça, diante da glória, diante da presença. E ali um pouco antes de despedir Moisés, Moisés perguntou, mas e quando eles perguntarem, qual é o teu nome, Senhor? Eu entendi o que o Senhor se apresentou para mim, mas eles vão perguntar qual é o teu nome, o que eu digo para eles? Daí Moisés ouviu de Deus. O texto no português foi traduzido como eu sou o que sou. Diz que o eu sou o enviou a vós. Aleluia. E isso aqui é interessante demais, irmão, porque no hebraico as palavras são erê, achê, erê. E erê quer dizer no sentido de ser, mas também no sentido de se tornar. Sabe o que Deus estava dizendo? E uma tradução um pouco melhor seria: eu me tornarei aquilo que o povo precisa que eu me torne. Quando eles estiverem com sede, eu serei a água. Quando eles estiverem doentes, eu serei a cura. Quando eles estiverem em guerra, eu serei a paz. Quando eles estiverem caídos, eu serei a mão que vai estender e pegá-los. Quando eles se sentirem desamparados, eu serei aquele que vai abraçar eles. Aleluia. Quando eles tiverem fome, eu serei o pão da vida. Quando eles tiverem sede, eu serei a água da vida. Quando, aleluia, eles estiverem, aleluia, sem ânimo e sem vigor, eu serei aquele que pegará eles no colo e irá carregá-los. Aleluia, eu me tornarei aquilo que eles precisarem que eu me torne. Veja bem, não é aquilo que eu quero que ele me torne, é aquilo que eles precisam, aquilo que é necessário. Aleluia, então Deus, ele quer se tornar para você aquilo que você precisa. Aleluia, eu não sei o que você precisa nessa noite, mas a sarça já está pegando fogo. Eu não sei o que você precisa nessa noite, mas o fogo de Deus já se acendeu. Então eu quero convidar você, saia do teu lugar agora. Saia do teu lugar agora, nós queremos orar rapidamente, irmão. Oh, aleluia. Oh, aleluia, nós vamos orar. Aleluia. Aleluia, eu não sei qual é o nível de queimação que você precisa, mas o Senhor quer queimar você. Quer queimar você em todas as áreas, profundamente. Oh, aleluia, Ele está te convidando, venha. Oh, aleluia, mas você que vai vir. Aleluia, não é literal, viu, irmão? Mas tira a sandália dos pés e vem. Tira a sandália dos pés e vem. Aleluia. Chega bem para frente aqui, irmãos, tem mais gente vindo. Aleluia, nós queremos orar.
Aleluia. Nós queremos orar. Aleluia. Eu não sei o que você precisa nesses dias. Eu não sei qual é a tua necessidade, quais são as suas dificuldades. Mas a sarça está pegando fogo. E é tempo de nós sermos queimados pelo poder do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus. Vamos orar. Podem orar, obreiros, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te adoramos. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te adoramos. Vem, Senhor, sobre os teus filhos agora. Ah, Pai querido, nós oramos. A tua palavra foi pregada, Pai querido. Incendeia esse povo agora. Incendeia esse povo agora. Incendeia esse povo agora. Ah, meu Deus, que eles sejam tocados por ti. Que eles sejam tocados por ti. Que eles sejam tocados por ti. Queima eles, Jesus. Incendeia eles. Incendeia as vidas, os corações. Ah, Pai. Incendeia! Oh, incendeia! Incendeia! Seja incendiado! Seja incendiado! Seja incendiado! Receba o fogo de Deus! Seja queimado agora! O Senhor quer te dar autoridade. O Senhor tem uma promessa sobre a tua vida. Há uma palavra liberada. Há uma palavra liberada. Shepra caia. Da priova da Galábia Sul. Bricaia né Galábia Sé. De bricou. Priplou play. Garebiácia. Xaricomandu de Cassi, Bricanto Robacaia Sé, seja cheio de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia. Seja cheio de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Seja queimado! Incendeia! Incendeia! Seja incendiado. Seja incendiado. Queime. Queime na empresa que você trabalha. Queime na escola que você estuda. Queime entre os seus parentes. Queime entre os seus amigos. Incendeie. Deus está colocando sobre a tua vida a autoridade do céu. Poder do alto, creia. Há uma promessa. Há uma promessa. Há uma promessa. Creia na promessa. Creia na promessa. Charapioca da Vassu. Brianda lamanai ande calebra fly. Chai de pleve a rácia. Dai até cataia subi. Mandolou pra dai a su de cama nuia lebre. Dai a race.
Deprocomandu. Ibridec, ai, astudeblai. Seja cheio de Deus. Receba o fogo do Espírito Santo. Seja cheio de Deus. Seja cheio de Deus. Seja cheio de Deus. Cheio de Deus. Seja cheio de Deus. Ria lá e andireple. Draia sul de comandubidasse. Seja curado agora. Essa glória te atraiu com um propósito. Aleluia. Viva para o propósito. Viva para o propósito. Viva para o propósito. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Charapiacadabastai. E de camandu ramanda labre asturi voldai. Eu não me canso.